No interior de túneis extensos é aconselhável instalar exaustores, porque nestes ambientes acumulam-se... Exaustores seria aquele ventilador, que faz o processo inverso ao do ventilador. O ventilador ele sopra o vento, o exaustor puxa e joga para fora, Então, no interior de túneis muito extensos, muito longos, é aconselhável instalar exaustores, porque naqueles ambientes ali acumula o quê? Partículas de fumaça. Sim, túneis pode acumular ali partículas de fumaça, certamente vai acumular, por causa da queima de combustível dos veículos. Mas olhem depois da vírgula aqui, somente. Partículas de fumaça, somente. Para quem estuda com a gente, sabe que somente é uma casca de banana. E casca de banana, em 90% das vezes, faz com que a alternativa seja errada. E nesse caso aqui não foi diferente. A alternativa A está errada. Letra A está fora porque partículas de fumaça, sim. Mas somente? Não, tem mais coisa que se acumula ali. Gases tóxicos, somente. Mesma questão, somente. Então eliminamos também a letra B. Partículas de vapor de água, somente outra vez aí, letra C eliminada. Gases e partículas de fumaça. Sim, ali vai acumular gases e partículas de fumaça. Não tem o somente, não tem pegadinha, não tem armadilha. Então é letra D a resposta. Nas alternativas abaixo, podemos classificar como imprudência e negligência, respectivamente. Prestem bastante atenção nessa pergunta, porque ela tem um termo bem incomum, vamos dizer assim, para quem tem um grau de escolaridade menor, considerando que para tirar a habilitação a prova do Detran exige aí grau de escolaridade nenhum, 0 de escolaridade. Então, esse respectivamente pode deixar muita gente em dúvida. O respectivamente quer dizer na ordem em que foi colocado. Olha, o que ele colocou aqui? Ele colocou imprudência em primeiro lugar, negligência em segundo. Então, quando fala respectivamente, é primeiro imprudência, depois negligência. É isso que vai vir aqui nas alternativas. Primeiro a imprudência, depois a negligência. Aquela alternativa que tiver uma imprudência primeiro, uma negligência depois, vai bater certinho com o que o examinador está pedindo aqui na questão. Tranquilo? Então vamos lá. Imprudência é aquele problema que procede da ação do condutor. Excesso de velocidade foi uma ação do condutor. Avançar o sinal vermelho foi uma ação do condutor. Estacionar em um local proibido foi uma ação do condutor. Agora veja a negligência, alguns exemplos de negligência. A negligência é quando quando o condutor ignora uma condição desfavorável. Por exemplo, os pneus do veículo estão carecas, vamos dizer assim, fica num ditado mais popular, mais fácil de entender. Aí ele pensa assim, eu vou fazer um deslocamento pequeno, vou sair daqui da minha casa, vou na casa da minha mãe, ali são 5 quilômetros apenas, eu vou devagarinho, que aí não tem problema. Olha, apesar dele não praticar uma ação perigosa, porque ele foi devagar, ele tentou ser cuidadoso, mas ele foi negligente, porque ele não pode circular com um veículo com os pneus carecas, entenderam? Então, o ignorar uma condição desfavorável é uma negligência. O fazer algo perigoso, aí é uma imprudência. Então vamos lá. Falhas mecânicas previsíveis está relacionado à negligência. Porque uma falha mecânica previsível deixou de fazer a manutenção no veículo, por exemplo, o pneu careca que eu acabei de dizer. Então aqui na alternativa A nós temos primeiro uma negligência e em segundo alta velocidade. Estava correndo muito, aí já é uma ação. Então aqui nós temos uma imprudência. Está na ordem que o examinador passou aqui? Ele falou respectivamente. Tem que ser primeiro a imprudência e depois a negligência. Está na ordem? Não está. Aqui está o contrário. Está primeiro a negligência, depois a imprudência. Então letra A está fora. Falhas mecânicas previsíveis. De novo, começou com negligência. Começou com negligência, já está fora da ordem. Tem que começar com imprudência. Então já elimina. Alta velocidade. Opa, aí já é uma ação, é uma imprudência. Desobediência à sinalização também é uma imprudência. Ele desobedecendo, por exemplo, o excesso de velocidade certamente aconteceu por ele desobedecer a velocidade máxima da via estabelecida na sinalização. Então isso aqui também é uma imprudência. Imprudência, imprudência, não. Então letra C está fora. Agora vejam aqui, alta velocidade. Beleza, é uma imprudência. Falta de manutenção no veículo é uma negligência. Aí sim, bateu. Imprudência, negligência do jeito que o examinador pediu lá. Letra D é a resposta. Se a situação persistir
Desvie sua visão para a linha lateral direita da via. Engraçado que aqui o examinador não falou que situação é essa. Vai ver que é isso que ele está querendo saber. Este procedimento se refere a qual das condições adversas? Ah, tá vendo? Condições adversas é condição de iluminação, condição da via, condição do veículo, condição do trânsito, do condutor. Né? São as condições adversas. A direção defensiva classifica aí 6 principais onde a gente trabalha dentro dos cursos teóricos aí preparatórios para a prova do Detran. Então vamos lá. Esse lance aqui de desviar a visão, desviar a visão para a linha lateral direita, isso aqui acontece em uma circunstância no trânsito. Na maioria das vezes, primeiro eu vou explicar o contexto para depois explicar a resposta aqui. Na maioria das vezes, quando a gente está dirigindo, a gente deve se orientar pela linha divisória da pista. Está lá na rodovia, aquela linha amarela no meio, então você sempre se orientando por ela. Ela é sua referência. Mas isso aí serve para quando estiver chovendo, quando estiver escuro, né? Cerração, condições de pouca visibilidade. Você está sempre ali olhando aquela linha divisória. Mas de noite, por exemplo, alguém vem com um farolzão alto de lá para cá e tafa no seu olho. Se você se orientar pela linha divisória, você vai estar direcionando a sua visão para os faróis desse veículo que vem em sentido contrário. Então a recomendação nesse caso específico é que você se oriente pela linha da direita da via, exatamente o que está aqui, desviar a sua visão para a linha lateral direita da via. Então, nesse caso, é um problema de situação de luz, está aqui, luz, farol alto, veio de lá para cá, no seu olho. Não é tempo, nem veículo, nem trânsito. Está provado que mais de 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas, e é verdade, está mais de 90%. Qual alternativa pode ser associada ao texto acima? Qual alternativa pode se associar a essa afirmação de que mais de 90% dos acidentes eles acontecem por falhas humanas? Vamos ver. O tempo e as variações ligadas às condições atmosféricas. Olha, considerando as 6 adversidades que a direção defensiva nos mostra durante o nosso curso, nosso treinamento, são as 6 principais, né? Tempo é uma condição adversa, condições atmosféricas é uma condição adversa de tempo também, então não é relacionada a condutor aqui não, que aqui falha humana, né? Condutor. Então, letra A, não. A única maneira de tirar algum proveito do acidente de trânsito é aprender como agir para evitar que ele se repita. Olha, eu até concordo que de um acidente de trânsito não se tira proveito nenhum. Aqui o examinador disse que existe uma maneira, sim, de você tirar algum proveito de um acidente de trânsito. É aprender, né? Está aqui, aprender como agir para evitar que ele se repita. De certa forma, faz sentido. Não concordei com esse lance aqui de a única maneira, pode ser que num acidente de trânsito existam outras formas de se tirar proveito ali, pode ser, eu não consigo imaginar nenhuma aqui agora, mas essas questões de prós e contras nessas coisas que acontecem na vida, a gente há quem diga que até na morte da mãe você tira proveito, tem que ter uma boca a menos para comer, tá vendo? E assim, pensando assim, sem a emoção, sem o sentimento, acaba sendo verdade, que é uma despesa a menos, então é complicado. Acidente de trânsito, vou tirar proveito de acidente de trânsito? No meu entendimento, não deveria. Mas pensando friamente, pode ser que sim. Então, essa alternativa B faz algum sentido. Vamos lá. Deixa ela aqui. Os efeitos da luz representam uma das condições adversas que pode provocar acidente. Isso é verdade, mas tem relação aqui com acidente, com falhas humanas? Não. Um veículo equipado com injeção eletrônica polui menos e ajuda a evitar risco na ultrapassagem. Polui menos, tudo bem, mas ajuda a evitar risco na ultrapassagem? Não vejo relação, não. Então, além de não ter relação com falhas humanas, a injeção eletrônica, a própria afirmação aqui da alternativa D já se contradiz, se enrola aí. Sobrou mesmo, gente, aquela que, apesar de não concordar totalmente, faz algum sentido, que é a letra B. E eu fiz essa análise toda, mas na verdade eu já sei que essa questão tem caído em prova com bastante frequência e a resposta é aqui. A única maneira de tirar algum proveito desse acidente de trânsito é aprender como agir para evitar que ele se repita. Eu não concordo totalmente com essa afirmação, mas isso tem caído em provas do Detran e é essa a resposta que o examinador quer que você marque. Recomenda-se que esta manobra seja evitada sempre que possível. Que manobra que pode ser evitada ou deve ser evitada sempre que possível? Marcha ré, o que vocês acham? Sim, a marcha ré, pelo menos eu sempre ensinei isso para meus alunos, é uma manobra que você vai usar em última instância, como último recurso. Você precisa fazer uma manobra, fazer qualquer coisa, sair de um lugar, fazer um retorno, alguma coisa, procure de todo jeito fazer aquilo sem precisar fazer marcha ré.
Se de tudo não tiver como, vai ser necessário mesmo a marcha ré, aí tudo bem. Faça em baixa velocidade e numa manobra pequena. Marcha ré também não é para ser utilizada em longas manobras não, tá? Tem gente que entrou numa via e viu que tinha passado aquele que queria, ele volta 30, 40, 50 metros de marcha ré. Isso é um absurdo. Então, letra A, pode ser. Conversão é uma manobra a evitar? Claro que não, né? Conversão a gente faz o tempo todo, vira para a direita, vira para a esquerda. Baliza é uma manobra a evitar? Tem muita gente que evita, né? Vai rodando ali no trânsito, rodando até achar uma vaga grande que possa entrar de frente para não ter que fazer a baliza. Mas isso não é recomendação da direção defensiva não, tá? Isso aí é cautela da própria pessoa, na insegurança ali de fazer a manobra, não quis arriscar, mas isso não é a manobra a evitar não. Ultrapassagem é manobra a ser evitada? Também não. A ultrapassagem é uma manobra perigosa, mas necessária. Imagine que você está atrás de um caminhão a 20 km por hora, numa reta imensa, não vem ninguém de lá para cá. Trecho ali permite ultrapassagem, você fica andando atrás dele? Para quê? Então não é letra D, a resposta é mesmo letra A. É colisão que envolve apenas um veículo e quase sempre resulta em sequelas graves. Durante o nosso treinamento de direção defensiva, a gente fala de vários tipos de acidentes, colisões. E tem uma que se destaca, ela se caracteriza justamente por essas duas características que foram colacadas aqui, ó. Apenas um veículo e sequelas graves, né? Inclusive com vítimas que vieram a óbito, a falecer, morreram. Então, acidentes que envolvem apenas um veículo, sequelas graves ou morte dos envolvidos ali, é a colisão misteriosa. Vou falar um pouquinho dela para você, ó. Imagine que um motorista aqui dirigindo 5, 6 horas da manhã, aí uma curva para a direita, mas só que a serração estava muito baixa e ele não viu para que lado que era a curva e passou direto. Caiu lá embaixo, pluf, morreu. Aí horas depois alguém passou lá, viu esse veículo no buraco, chamou o resgate, socorro, polícia, chegou lá, a vítima já estava em óbito, já tinha morrido. E aí começa um trabalho de perícia. Eles vão ver se tem freada, tenta achar de todo jeito o motivo do acidente ter ocorrido. E aí começam a levantar hipóteses. Pode ser que ele tenha dormido, aconteceu muito cedo, né? Pode ser que na hora tinha serração, ele não conseguiu ver para que lado que era a curva. Ou seja, eles levantam hipóteses, mas a certeza da causa do acidente não se tem. Então essa é a chamada colisão misteriosa. Ao socorrer uma vítima de acidente de trânsito, qual das providências abaixo é incorreta? Preste atenção que o examinador está pedindo a incorreta. Cuidado para não lendo as alternativas, você marcar a primeira correta que achar. Cuidado, hein? Vamos lá. Não se preocupar com a distância a ser sinalizada. Estar perto da vítima é o mais importante. Olha que interessante. Quer dizer que você precisa sinalizar a via. Claro, ali a depender da velocidade vai ser a extensão que você vai colocar a sinalização. E aqui a alternativa está dizendo, olha, não se preocupe com a distância a ser sinalizada, apenas fique perto da vítima, porque isso é que é importante. Vocês concordam com isso? Absolutamente não, isso é incorreta e como a questão está pedindo a incorreta, certamente será essa a resposta. Vamos ver as demais. Se o motor de um dos veículos estiver funcionando, desligá-lo imediatamente. Desligá-lo tudo bem. O imediatamente, assim, que acabou sendo um pouquinho forçado. Vai que tem outras coisas mais importantes, mais urgentes para você fazer na hora, né? Mas tudo bem. Vale aqui a intenção. Então a letra B pode ser considerada como correta, como a questão está pedindo a incorreta, não é essa. Acionar o freio de estacionamento. Não falou de onde, né? Se é do seu veículo, se é do veículo envolvido no acidente. É claro que eu imagino que seja do veículo envolvido no acidente. É o freio de mão. Então, letra C, beleza? Ligar o pisca-alerta do veículo. Também não falou se é do seu ou dos veículos envolvidos, mas também é um procedimento a ser adotado. Então, é correto, não precisa... como a questão está pedindo a incorreta, já eliminei ela. Realmente, de fato, a letra A é a incorreta. Como é que você vai não se preocupar com a distância a ser sinalizada? Não tem lógica, né? Ao visualizar um acidente, o socorrista não deve, presta atenção que o examinador está querendo saber qual que você não deve fazer. Iluminar o local acendendo fósforos. Olha, acidente de trânsito, a probabilidade de ter derramado ali combustível líquido é muito grande. Então, iluminar o local acendendo um fósforo, qualquer tipo de chama ou um isqueiro, obviamente que não é uma boa ideia, concorda? Então, isso não é, e como o examinador está querendo aquela que não é, certamente será essa a resposta. Preocupar-se primeiro com a sua segurança. Exatamente, a sua segurança e a segurança dos ocupantes que estão no seu veículo devem ser colocados como prioridade.
Porque de nada adianta você socorrer um terceiro que já está lá sequelado, já está em condição de risco, porque o acidente aconteceu, foi com ele. De nada adianta você socorrer essa pessoa, mas colocar os seus familiares ou você próprio em risco. Então, essa é correta, como a questão está pedindo aquela que não deve, letra B está eliminada. Estacionar preferencialmente após o local do acidente. Exatamente, está certinho. Cuidado que tem examinador, coloca assim, estacione antes do acidente para o seu veículo servir de escudo, protegendo as vítimas. Aí sim, ele adoça a boca do candidato, né? Tipo assim, nossa, o candidato já pensa, eu vou colocar meu veículo antes, aí eu protejo as vítimas. Não é conduta adequada esse procedimento. Guardou isso? Então, letra C, estacionar após o local é o correto, o adequado. Como a questão está pedindo aquela que não deve, letra C está fora. Analisar o estado de saúde das vítimas. Esse estado de saúde quer dizer o quadro em que ela se encontra, quadro de lesões e o que ela apresenta ali, se oferece risco de morte ou não. Sim, está certinho analisar. Como a questão pede aquela que não é, a letra D está eliminada, ficamos mesmo com a letra A. Manter a cabeça mais alta que o corpo é socorro prestado à vítima. Esse lance de manter a cabeça da vítima mais alta que o restante do corpo, isso é para estado de choque, não é. No caso do estado de choque, a cabeça tem que estar mais baixa que o restante do corpo, que é para o sangue circular melhor lá. Então não é. Com ferimentos na cabeça, aí tudo bem, pensa, ele está com uma lesão, corte na cabeça. Quanto menos sangue circular lá, melhor, né? Então certamente será essa a resposta. Com as pupilas dilatadas, aí pode ser uma série de fatores, né? Pupila dilatada pode ser por parada cardíaca, por exemplo. Não tem relação direta não, letra C está fora. Com temperatura baixa, olha, também não tem relação direta. Temperatura baixa é hipotermia. Você põe a mão na pessoa, você vê que ela está gelada. Se tiver um termômetro e puder medir a temperatura, você vê que ela está abaixo dos 36. O ideal seria entre 36 e 37. Não tem relação direta, a letra D está fora. Ficamos mesmo aí com a letra B. Palidez, sede e calafrios são sintomas de quê? Olha, a pessoa ficou pálida, está perdendo sangue. Porque o que dá a coloração vermelhada na gente é o sangue, né? Quando a pessoa está com temperatura elevada, temperatura corporal elevada, é porque o sangue se aflora, ele vai todo para a flor da pele, aí você vê, né? Ou então quando ela está com vergonha, né? Vai tudo. Mas essa palidez é a falta de circulação sanguínea ali, então pode ser por falta de uma hemorragia, está perdendo sangue. Sede é característico de quem está com hemorragia, principalmente hemorragia interna, tá? Perfuração nos pulmões, algum órgão interno. Calafrios também, porque ela sente aquela sensação de calafrio. Então, tudo aqui tem relação com hemorragia, pode ser essa a resposta. Lesão na cabeça da palidez? Não. Queimadura da palidez? Não. Fratura da palidez? A não ser uma fratura exposta, onde teve ali rompimento de veias, artérias, aí está acontecendo uma perda de sangue, aí já é hemorragia. Então, a fratura diretamente não, mas a hemorragia sim. Então, letra A é a alternativa que corresponde a esses sintomas aqui.